Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos à Rap Science, a Unidade Oeste aqui de São Paulo. Hoje é quinta-feira, é dia de Momento de Sabedoria, atividade na qual a gente aborda um assunto, um ensinamento do Mestre Okawa, para a gente aprofundar nesse conteúdo, nesse ensinamento concedido pelo Mestre Okawa. No dia de hoje, nós vamos conversar um pouquinho sobre os pensamentos que acabam bloqueando a felicidade do ser humano. Pensamentos ou estados mentais que são autodestrutivos, né? Uma palavra forte, só que muitos seres humanos, muitos homens acabam criando essa mentalidade autodestrutiva que acaba bloqueando a felicidade e o sucesso deles aqui no mundo terreno. Então vamos conversar sobre esse tema, sobre esse ensinamento, para a gente poder o quê? Observar, para fazer a nossa reflexão, se de repente a gente também não está criando esses estados mentais. Então, para dar início à nossa atividade do dia de hoje, vamos entrar juntos as orações. Oração ao Senhor e a oração ao Espírito Guardião e ao Espírito Guia. Oração ao Senhor. Ó Senhor, é o cantar, fonte de todas as luzes, de todas as forças, de todas as sabedorias, de todos os amores. Dai-nos a luz, dai-nos a força, dai-nos a sabedoria, dai-nos o amor. Ó Senhor, nosso Pai, protegei a terra, planeta do amor. Protegei-nos de todos os males, dai-nos o futuro. Ó Senhor, muito obrigado por nos dar a luz. Agradecemos de coração. Oração ao Espírito Guardião e ao Espírito Guia. Vós que estais dentro da minha alma, fonte da minha vida, luz da minha esperança, base da minha sabedoria, escudo da coragem minha. Vós que estais bem no fundo da minha alma, ó Espírito Guardião, ó Espírito Guia, ajudai-me no aprimoramento dia a dia. Lapidai o meu coração dia a dia. Guardai-me de todos os males, concedendo-me uma boa inspiração, corrigindo o rumo da vida dia a dia. E para melhor vivência minha, guiai-me dia a dia. Muito obrigado. Muito obrigada. Então, no dia de hoje, nós vamos falar sobre alguns traços psicológicos, alguns traços mentais que são autodestrutivos para o ser humano, que acabam criando pensamentos negativos, na qual bloqueia a felicidade e o sucesso do ser humano, Então, são sentimentos ou pensamentos, gente, que acaba maltratando a si mesmo. Então, como que o ser humano, como que nós, homens, acabamos construindo ou tendo esse tipo de pensamento ou sentimentos autodestrutivos que acabam prejudicando a nós mesmos? Tem o primeiro ponto, então, são duas causas, na verdade. A primeira é devido aos fracassos. Então nós, enquanto vivemos aqui no mundo terreno, não tem como, gente? A gente fracassa uma vez ali, a gente comete alguns erros, isso é natural. Só que acontece, tem pessoas que devido a vários fracassos que ela experienciou ou experiencia aqui no mundo terreno, então o que acontece? Ela acaba criando uma mentalidade de antever os fracassos, sabe? Então, por exemplo, ela já começa a projetar dentro do coração dela, dentro aqui da mente dela, aqui dos pensamentos dela, o fracasso.
Então ela vai começar a fazer alguma coisa, só que ela já fala assim, ah não, vai dar errado ali, vai dar errado acolá. Ela já começa a programar o fracasso dentro dela, né? E assim, porque ela começa a criar uma forma de pensar, que se ela antevendo o fracasso, então dá a impressão que a dor vai ser menor, né? O impacto vai ser menor. Então ela começa a meio que se preparar, sabe, psicologicamente para o fracasso. Só que o que acontece, gente? Se a gente fica criando essa imagem do fracasso, se a gente começa a ter essa mentalidade do fracasso que não vai dar certo, que as coisas não vão ocorrer, né? Que vai dar tudo errado, qual que é a tendência, o que vai ocorrer? Qual que é a probabilidade do que ela for fazer dar certo? Então, ela mesma vai criando esse caminho para o fracasso, esse caminho para não dar certo. Então, ela acaba tendo essa imagem, criando isso dentro dela, antevendo esse fracasso, procurando o quê? Minimizar esse choque. Só que o que acontece? Essa defesa para amortecer esse choque, né? Essa autoproteção que essa pessoa acaba criando, o que acontece? Ela acaba gerando um fator autodestrutivo, não é verdade? Ela acaba o quê? Prejudicando a ela mesma. Acaba criando esse pensamento negativo que não vai proporcionar felicidade e sucesso para ela. Porque como ela fica com essa energia, ou com esse pensamento já muito enraizado que vai dar errado, que vai fracassar, então o que acontece? A pessoa vai sendo levada para esse caminho que ela está pensando, para esse caminho que ela já está imaginando ou que já está meio que desejando. Então por isso que acontece? Essas experiências repetidas de fracasso faz com que ela comece a criar essa mentalidade. Só que aqui, através dos ensinamentos da Rap Science, através dos ensinamentos que o Mestre Oka nos concede, ele ensina como que a gente tem que encarar o fracasso, né? Como que a gente tem que se comportar diante de uma situação, uma experiência, né, de fracasso, ou quando algo não dá certo. Não é verdade, gente? É o que? A gente fazer a reflexão de por que deu errado, por que não deu, a gente acabou fracassando, fazendo a reflexão de analisar quais são os pontos que a gente não fez de forma correta, enfim, que acabou levando para esse resultado, fazendo reflexão, tirando aí um conhecimento, um aprendizado e bola para frente. Então a reflexão ela é muito necessária nessas situações para que a gente não fique com esse pensamento autodestrutivo, para que a gente não fique se prejudicando ou maltratando a si mesmo, né? E pode ver que tem pessoas que também passam por fracassos, né? Tem pessoas que passam por não dar certo certas coisas, só que acontece, elas têm uma outra forma de encarar esses fracassos ou uma outra forma de lidar com essa situação. Pode ver que as pessoas que não ficam muito preocupadas com o fracasso, assim, elas não levam, não é que não levam a sério, mas elas conseguem utilizar aquela situação de uma melhor forma, porque a personalidade, o estado mental, a atitude mental dela é o quê? É mais positivo, né? É mais construtivo. Então, mesmo passando por alguns fracassos, você vê que ela não altera a forma de pensar, ela não cria essa personalidade ou esse pensamento autodestrutivo, né? Esse pensamento que acaba se maltratando. Então, essa atitude mental ela é muito importante, porque dessa forma, o que acontece? A gente não se preocupa tanto com o fracasso. Ah, acho que vai dar errado. Ah, eu acho que já não vai dar certo. Então, quando a gente começa a ter essa atitude mental mais positivo, mais construtivo e ter essa consciência que mesmo se fracassar, a gente tem saber lidar com esse fracasso, pode ver que a pessoa vai mudando essa atitude autodestrutiva, vai mudando essa mentalidade de ficar prevendo o fracasso ou já imaginando o fracasso, né? Então você percebe que essa mentalidade, esse pensamento, de fato acaba bloqueando a felicidade e o sucesso do ser humano. E só que o que acontece? Pessoas que já têm esse tipo de postura, muitas vezes são pessoas muito sensíveis, né? Então que elas acabam se chateando com muita facilidade, elas se magoam, né, com muita facilidade. Só que pessoas assim que são mais sensíveis, né, que têm essa sensibilidade também é importante, porque nessa parte artística, não é verdade? Nessa parte da literatura,
a gente, seres com essa sensibilidade, né, com essa delicadeza, vamos dizer assim, elas são necessárias para poder ver essa beleza, né, dentro da música, dentro da arte. Só que a gente tem que tomar cuidado para essa sensibilidade, né, essa delicadeza não tender para o lado negativo, para o lado pessimista. Então, ou seja, porque se vai levando essa sensibilidade para esse caminho, né, mais negativo, mais pessimista, o que acontece? A pessoa ela vai adquirindo esse trauma diante aos fracassos e acaba se tornando muito negativa e pessimista, né? Então ela se magoa muito fácil, né? Fica muito fragilizada, então acaba criando essa atitude de já prever o fracasso, não vai dar certo, tal. Então a gente tem que ficar atento a essa tendência, né? Ou esse comportamento. Primeiro passo importante, então, para a gente encarar essa situação, quando a gente tem um fracasso, primeiro a gente faz a reflexão, né? Olhar ali objetivamente a situação, por que não deu certo, onde que falhou, enfim, olhar de forma objetiva e reconhecer, né, essa situação. E o próximo passo é o quê? Quando a gente vai fazer alguma coisa, a gente sabe que tem uma tendência, uma probabilidade, alguma porcentagem de não dar certo, mas também tem outra parte que vai dar certo, não é verdade, gente? Só que se a gente sabe que tem essa probabilidade, só que a gente já vai focando no que não vai dar certo, então o que acontece? O nosso pensamento, como que a gente vai atuar, até o nosso comportamento vai tender então para o fracasso. Então olhar objetivamente pelaquela situação, saber que pode ser que vai dar certo ou não, mas até aí não ficar muito preocupado com isso, realmente tentar fazer, né? Saber encarar essa situação é muito importante. Só que porque se a gente já fica com essa tendência, lamentavelmente as coisas vão fracasso. Se a gente já tem essa tendência, ou essa mentalidade de prever o fracasso, já ficar imaginando o caos ali ocorrendo. Uma outra característica que acaba fazendo com que o ser humano acaba construindo nessa mentalidade aí negativa, né, que acaba bloqueando o sucesso, a felicidade dela, é quando, por exemplo, o que acontece? Você tem um grande ideal, só que aí na realidade é uma outra coisa, sabe? Então, expectativa versus realidade. Então, quando você tem uma expectativa e você vê a realidade, vê aquele choque, então acaba mexendo um pouco com a gente. Só que se a gente não souber lidar com esse choque ou esse sentimento, né, essa emoção que acaba causando, a gente começa a criar uma mentalidade que começa a se magoar, sabe, se maltratar, esse pensamento autodestrutivo. Por quê? O que acontece? Quando ocorre essa distância do que é real e do seu ideal, a gente tem, e principalmente, né, quando a gente tem um grande ideal, né, quando a gente tem uma grande expectativa, o que acontece? A gente começa a achar que a gente é incapaz, né? A gente começa a achar que a gente é inútil. Então, começa o quê? A gente começa a ter dúvidas em relação à nossa capacidade. E isso começa a criar esses pensamentos negativos que acabam bloqueando nossa felicidade ou o nosso sucesso. Então, o que acontece? Às vezes a gente tem esse desejo, né, de criar um ideal, a gente tem um sonho, mas a gente vê que na realidade não está ocorrendo exatamente. Então o que acontece? A gente acaba tendo começa a se questionar se realmente você tem capacidade, se realmente a gente consegue fazer as coisas. Então a gente começa a ficar um pouco inseguro, né? A gente começa a perder a nossa autoconfiança. E esses pensamentos, né, essa mentalidade, acaba criando o quê? Pensamentos negativos e mentalidade autodestrutiva, que acaba bloqueando aí o seu sucesso e a sua felicidade. Então a gente começa a ter sentimento de impotência, de derrota, então a gente não vai ficando mais negativa, vai criando uma aura pisada em volta da gente, né? Então, só que, por exemplo, olhando de forma objetiva, as pessoas, por exemplo, olhando o seu esforço, a sua dedicação, elas veem que não foi falta de esforço, não é porque você não tem capacidade ou qualidade para efetuar. Às vezes a gente cria um ideal muito grande, só que na realidade acaba quebrando isso. Mas como que a gente pode resolver isso daí? Todo ideal, quando a gente tem um grande ideal, a gente sabe que tem que trabalhar bastante para alcançar esse ideal, não é verdade? Então o que acontece? Para não ocorrer essa desarmonia da sua expectativa com a realidade, tem essa parte da gente que tem que trabalhar bastante, sim. E
criar, já que tem esse grande ideal, sabe assim, quebrar em blocos, ou vamos dizer, em projetos, para você poder concluindo passo a passo aí esses mini projetos para você poder concluir o projeto geral. Porque muitas vezes a gente cria algo muito grande e na hora de realizar não consegue concluir tudo de uma vez, sabe? Aposta no tudo ou nada? Não, gente. Vão fazendo pouco a pouco, né? Vão quebrando aí, por exemplo, para construir uma casa, não dá para a gente fazer tudo de uma vez. A gente vai fazendo por cômodos, né? Por partes. Então, a mesma coisa. O nosso ideal, ou um sonho que a gente está querendo, ou algo que a gente, uma expectativa que a gente está criando na nossa mente. Porque aí dessa forma, a gente vai fazendo pouco a pouco, então aquele sentimento muitas vezes de derrota, sabe? Eu não consigo, não tenho capacidade, aquela autoconfiança que pode desaparecer, ela não desaparece, ela consegue se manter. Então, esses dois tipos de personalidade, né, ou esses dois tipos de acontecimento que ocorrem no nosso dia a dia, né? Os fracassos, né? Quando a realidade não corresponde com as nossas expectativas. Então, são fatores, são experiências que acabam criando, se a gente não souber lidar, não souber reagir de forma coerente, correta, perante essas dois tipos de situações, você percebe que a gente começa a criar uma mentalidade autodestrutiva, a gente começa a criar um pensamento negativo, que não deixa a gente ser feliz, não impede o nosso sucesso. Então, para a gente poder recuperar um pensamento correto, um pensamento positivo, ou uma mentalidade que esteja de acordo com o Senhor, é de parar e pensar mesmo, se questionar. Será que passando esses vários fracassos, né? A gente passa, né, fracassos, derrotas, mas eu sempre acreditando que nunca as coisas não vão dar certo. Será que está correto eu pensar dessa forma? Ou será que por conta dessa situação toda eu não mereço ser feliz, sabe? Eu não tenho direito de ter sucesso? Então começar a se questionar dessa forma, sabe? Porque o ser humano, a gente tem a capacidade, a gente tem o direito de ser feliz e a gente possui essa liberdade de escolher entre a felicidade ou a infelicidade, não é verdade? Só que essa escolha, né, de poder da felicidade ou infelicidade, vai depender muito de como que a gente vai fazer a avaliação das situações que a gente está passando, né? De como que a gente está reagindo diante dessas situações. Porque depois de você, vamos supor, passar por diversas derrotas, que às vezes, né, as coisas vão acontecer, você, puxa, não deu certo aqui, não deu certo ali. A gente vai passar, tem umas fases da nossa vida que a gente passa, né, por isso, não é verdade, gente? Mas, mesmo passando por isso, será que o modo de pensar, nossa, sempre estou passando por fracasso, realmente eu sou inútil, realmente eu não tenho capacidade. Será que isso está certo mesmo? Essa forma de pensar de você mesmo, vocês acham que está correto? Ou, de fato, por exemplo, você vai ser feliz em ficar prevendo, anunciando ou realizando os fracassos? Será que a gente vai conseguir ser feliz? Será que isso realmente vai amenizar a nossa dor? Vai amenizar o nosso choque? Ou essas imagens, né, que a gente acaba criando de que as coisas não vão desenrolar, ou você vem realmente eu não tenho capacidade para realizar meu ideal. Sabe essas imagens que a gente vai criando? Será que de fato ela está correta? Então, quando a gente começa a se questionar sobre esses pontos, e a gente conseguir compreender bem o que a gente está pensando, como que a gente está formando os nossos pensamentos, aí a gente vê, poxa vida, é isso que está fazendo com que eu não consiga ser feliz. Eu estou tendo uma convicção de pensamentos que não me traz felicidade. Eu acho que vou proteger ou vai amenizar minha dor. Mas esse tipo de pensamento, ou essa atitude mental, quando a gente começa a tomar por si, começa a refletir, começa a perceber, a gente vê que o quê? A gente está criando bloqueios para o nosso caminho se abrir, bloqueios para a gente mesmo ser felizes. Quanto que entre os ensinamentos da verdade, os ensinamentos que a gente estuda aqui na Rap Science, nos ajudam
a lidar com esse tipo de situação ou a entender por que a gente passa por essas situações, não é verdade? Porque quando a gente tem essa tendência, né, meio que autodestrutiva, o que acontece? Sabe esses dois tipos de pensamento? Que tudo vai dar errado, já vai prevenindo lá o fracasso, ou eu não sou capaz, eu não tenho, eu sou inútil, enfim. Essas duas formas de pensar, gente, é como se fosse a areia ou terra que vai grudando aqui na sua roupa, sabe? Essa sujeira vai ficando pesada, então a gente tem que se livrar dessa sujeira, a gente tem que se livrar dessa forma de pensamento. É a mesma coisa, gente, por exemplo, quando tem ouro, né? Aqueles, pepita de ouro, vamos supor, tá no meio de areia, de terra. Quando essas pedrinhas de ouro estão no meio da terra e da areia, ela não tem muito valor, o brilho dela se esconde ali, não é verdade? A luz se esconde no meio da areia. Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa pegar uma peneira, chacoalhar ali para tirar a areia, tentar separar, né, a areia, a terra dessas pedrinhas de ouro, para ela poder brilhar e ela ter o seu verdadeiro valor. É a mesma coisa a gente, pessoal. A gente tem que tirar aqui do nosso coração, da nossa mente, essas areias, essas terras que estão impedindo do seu brilho, sabe, se manifestar. Então são esses pensamentos, sabe, da gente achar que não é capaz, que a gente é inútil, sabe, a gente não confiar em nós mesmos, a gente não ter autoconfiança, sabe, imaginar que eu sou um fracassado, vai dar errado de novo. Então isso são as areias, as terras que estão impedindo o seu brilho, o seu ouro, né, de manifestar. A gente está cobrindo o nosso verdadeiro valor. Ele não vai aparecer o seu verdadeiro valor se a gente continuar nesse processo, se a gente continuar nessa tendência, com esses tipos de pensamentos. Então, normalmente, gente, essas areias, essas terras, elas acabam invadindo mesmo o nosso coração, invade o nosso pensamento. Só que a gente tem que parar e sempre se questionar, fazer reflexão. Essa forma que eu estou pensando, será que está correta? Essa forma que eu estou pensando realmente vai trazer felicidade? Vai trazer calma para o meu coração? Vou ficar bem, de fato, pensando dessa forma? Então, aí quando a gente vai começar a se questionar, fazendo a sua reflexão, né, analisando as suas atitudes mentais, utilize a lei da causa e efeito. Sabe? Se eu continuar nessa tendência de pensamento, ficar me punindo, que consequências que vai me levar? Será que vale a pena mesmo? Utilize a reflexão, coloque a lei da causa e efeito em ação mesmo na sua vida, nos seus pensamentos, para que você possa fazer essa peneira aí. Muitas vezes a gente tem que parar e pensar, o que passado é passado, presente é presente, futuro é futuro. Então muitas coisas a gente se castiga muito das coisas que aconteceram no passado, né, das coisas que ocorreram lá atrás. Só que o que o mestre Rocca sempre fala, gente, utilize o passado ali, as coisas que aconteceram lá atrás, alguns fracassos, tirem a parte boa ali. Como assim a parte boa ali? Parte boa, gente, é um aprendizado ali que você conseguiu extrair dessa situação, sabe? Algum crescimento, puxa vida, passou por aquela situação ruim, mas eu cresci, né? Consegui aprender, despertei para alguma coisa, consegui perceber algo. Então se esforce para tirar essa parte boa e essa parte boa que vocês extraíram, né, de uma situação adversa, de uma situação triste. Quando você conseguir extrair uma coisa boa dessa situação, vai ser como se fosse seu patrimônio. É um tesouro aí que você vai guardar no seu coração, no seu espírito, é uma sabedoria que você vai adquirir, que é sua. Então, o que aconteceu, ele sempre fala, né, pensamentos, reafirme sempre esse pensamento. Passado é passado, presente é presente, futuro é futuro. Não é porque hoje está chovendo que amanhã não vai sair o sol. Mesmo nos momentos chuvosos, nos dias nublados, o sol está lá em cima. Uma hora vai passar essa situação. Esse tempo nublado, uma hora vai passar, o sol vai brilhar de novo. É a mesma coisa na nossa vida. Às vezes a gente passa por situações que, nossa senhora, parece que está nublado, está cinzento. Uma hora vai passar. Só que a gente tem que saber lidar, saber encarar essa situação da melhor forma possível. O importante, então, é sempre saber eliminar esse peso, sabe, gente? Essa areia, né? Essa terra que a gente acaba acumulando no nosso corpo, que eles invadem mesmo. Só que a gente tem que usar aquela peneirinha ali para o seu ouro, né? A sua luz brilhar. E essas situações, gente, que a gente passa, vez ou outra, né? Que Deus coloca mesmo essas provações pra gente. Mas não é para castigar a gente, não é para judiar.
De acordo com os ensinamentos da verdade, a gente sabe que muitas vezes as situações que são colocadas na nossa vida e que a gente escolheu, essas situações é o quê? Para engrandecer a sua alma, é para fortalecer o seu espírito, né? Aumentar a sua iluminação, para você se tornar uma pessoa cada vez melhor. Então, quando vem essas provações e você consegue superar, pode perceber que o seu eu fica mais fortalecido, você fica com sua alma mais forte, né? Seu espírito ele fica mais forte, você fica bem, né? Quando você consegue superar. Então, encarar essas provações para fortalecimento. É como se for, gente, igual na praia. Às vezes, não tem a onda forte, às vezes a gente toma uns caldos, não toca dessas ondas fortes. Imagine que essas provações, né, que a vez ou outra aparece na nossa vida, é igual essas ondas que vem na praia. Só que assim, uma vez que a gente tomou o caldo, a gente já fica mais atento, não é verdade? Então quando vem aquelas ondas, ou a gente pula ali, ou a gente vai junto na onda ali, né? Vem a onda grande, você pega ali o embalo e dá aquela surfadinha. É a mesma coisa as provações da nossa vida. Tá, chegou a onda, surfa lá em cima ali da onda. Aí vai passar, você encara. O problema é que quando vem essas ondas grandes, a gente não consegue ir lá surfar e a gente acaba se afogando nessa situação. Então, quando vem as provações, você não fica, a gente não fica agitado nem preocupado. Veio a onda grande, entra ali, surfa e deixa passar. Aprende alguma coisa, enfim, aprender a lidar com essas situações é muito importante para a gente o quê? Não criar pensamentos autodestrutivos ou pensamentos que vão bloquear a sua felicidade e o seu sucesso. Porque neste mundo, a gente vê que tem pessoas que têm sucesso e têm fracasso na vida. Olhando ao nosso redor, a gente consegue identificar, não é verdade? Essas pessoas que conseguiram sucesso e pessoas que ainda não conseguiram esse sucesso. A diferença entre eles é a consciência que elas têm diante dessas situações que passam. Tem gente que vem a onda grande, vai na onda ali, né, consegue encarar de forma mais tranquila, mais positiva, sem reclamar, sem ficar... Pô, tá ali a cor... Tem gente que acaba se afogando nas ondas. Não consegue, encara de forma muito negativa, muito pessimista. Mas a situação tá ali. A forma como você vai encarar, como que você vai lidar com isso, que vai, então, gerar o seu sucesso ou sua derrota perante aquela situação. E, gente, todos nós somos o quê? Filhos de Deus, né? Somos filhos do Senhor Alcantário. Então, não tá certo a gente não tá feliz, sabe? A gente não conseguir ter essa felicidade. Nós somos filhos de Deus, né? Somos filhos do amor, a gente tem a luz dentro da gente. Então, a felicidade é um direito nosso, né? É um dever a gente ser feliz, a gente conseguir ter sucesso nessa vida. Porque quando a gente tem essa consciência, a convicção que nós somos filhos de Deus, né? A gente tem essa força dentro da gente, a gente não vai permitir que esses pensamentos autodestrutivos, esses pensamentos de punição invadam a nossa mente. Porque aí a gente vai estar o quê? Punindo, a gente vai estar destruindo a nossa essência, a gente vai estar destruindo o nosso verdadeiro valor. Então, por sermos filhos de Deus, por sermos filhos de Alcantário, que está certo você ser feliz, está certo você ter sucesso. Só que a gente tem que o quê? Não podemos permitir que as areias e as terras invadam esse pensamento, que invadam aqui o nosso coração. Então, a tendência, né, dessa mentalidade autodestrutiva acaba atraindo a infelicidade para a nossa vida. Por mais que você se esforce, se a gente manter esse tipo de mentalidade dentro da gente, vai ser muito difícil a gente conseguir felicidade. Vai ser até difícil de Deus poder nos ajudar, porque Ele nos deu a liberdade, o livre-arbítrio. Se a gente por nossa própria escolha, vamos dizer, por nossa própria liberdade de poder ter essas opções de ir para lá ou para cá, a gente escolhe manter essa mentalidade autodestrutiva, então nós mesmos acabamos atraindo a infelicidade. Nem o seu espírito guardião, nem seu amigo do lado, seu amigo do dar vai conseguir nos ajudar, porque a gente está mantendo, sabe, essa mentalidade dentro da gente. Então, por isso que sempre quando a gente estiver meio jururu, sabe, você perceber que está tendo...
Se está naquele momento a gente fazer a reflexão, está um pouquinho complicado, olhe para o céu, vê o céu claro, vê que o sol está brilhando, sabe? E sempre pense, depois do momento da chuva, o sol vai se abrir. Tenha essa esperança, tenha essa convicção. E pouco a pouco, vai olhando os conflitos, encare, né, esses desafios, né, ou essas experiências um pouco mais complicadas, como se fosse realmente a onda do mar, que está vindo e você vai surfar lá dentro dela, para não se afogar. Ou, igual o mestre Eri Rocan fala, né, não se julgue não sendo merecedor de felicidade ou sucesso. Não fique pensando, eu acho que eu não me merece sim, por ser filho de Deus, por ser filho de El Cantare. Então, não fique pensando, eu não mereço felicidade, eu não mereço sucesso. Porque a gente falando isso, você está se autopunindo, você está se maltratando. Né? Então, procure assim, se perdoar mesmo, sabe? A gente comete erros mesmo, a gente acaba errando, não tem jeito. Mas o que acontece? Através do erro, aprender e bola para frente. Então, perdoar a si mesmo, construa um coração sereno, um coração rico, sabe? Próspero, no sentido de ter prosperidade, assim, de alegria, sabe? Prosperidade de saúde, bons relacionamentos para você ficar sempre bem, sabe? Construa essa mentalidade. Nunca ache que você não é merecedor de felicidade ou de sucesso. Jamais, não coloque isso na sua mente. É sim, por sermos filhos de Deus, por sermos filhos de El Cantare. E assim você sempre vai saber que o sol sempre vai brilhar. Construa uma vida assim, repleta de luz, uma vida muito radiante. Então não permita construir essa mentalidade autodestrutiva, porque você tem muita capacidade sim, vocês têm a luz dentro de você. Então quando perceber que a areia e a terra começar a querer invadir o seu interior, coloca uma peneira ali para tirar isso daí, deixa só o ouro aqui dentro de vocês, tá joia? Então, assim a gente vai estar encerrando o momento de sabedoria do dia de hoje. Espero que esse ensinamento tenha agregado, né? Agregado valor para vocês, que seja um conhecimento, uma sabedoria que tenha ajudado a vocês a poder superar mesmo as dificuldades, né? Às vezes outros obstáculos que a gente acaba passando aqui na vida. Mas através desses ensinamentos, gente, que vocês possam sempre estar tendo mais sabedoria, que vocês possam engrandecer cada vez mais o espírito e o coração de vocês. Joia? Então, muito obrigada pela participação de todos vocês. Que vocês tenham uma excelente noite. Eu espero vocês, então, amanhã para a oração da manhã. Muito obrigada e até mais.